lógico que o Rames é um jogador de extrema habilidade, é óbvio, mas ele não consegue jogar. Mas, ó, você nem chega uma nele. pergunta que tem aqui, Flávio, que foi até um superchat, e aí fazendo justiça, que o cara mandou o superchat dele, eu acho pertinente, que é aqui, ó, o Evaldo Oliveira. Pilhado, como é que o Rames vai mostrar futebol em 10 minutos? E o Galopo, por que não entra nunca? Será que o Rames, ele entra sempre porque ele não tem condição, faltando 10 minutos, ou é porque o Carpini não quer? Porque aí também, não quero cometer nenhuma injustiça. Será que ele tá apto pra jogar, mas é o Carpini que não coloca? O São Paulo muda a história do São Paulo. Só rapidinho para contar, porque é chato o negócio de história, mas é bom saber. O São Paulo, ele era um time pequeno. Ele é chamado de mais querido, porque todos os grandes ajudavam o São Paulo. Havia o trio de ferro. Havia 2 times, eram Corinthians e Palmeiras, eram os 2 grandões. Quando isso? Década de 40, quando a minha família botava uma graninha lá. E o São Paulo, ele não tinha dinheiro, ele era um time pobre, era um time, né? Aí... São Paulo é dos anos 30, né? São Paulo foi fundado em 30, agora inventaram que... Depois refundaram em 35, é o São Paulo atual, mas eles voltaram para 30 para pegar o campeonato de 31, que a coisa estava feia e tal. Aí o São Paulo, junto um grupo de dirigentes, que começa ali os cadeias, inclusive o doutor Paulo Machado de Carvalho, né, daqui da nossa emissora, e eles resolvem fazer uma coisa ousada. Eles vão buscar o Leônidas da Silva, que estava preso no Rio de Janeiro. O Leônidas, ele falsificou, sei lá que raio que era, passaporte, ou dinheiro, sei lá que raio que era. Ele falsificou alguma coisa, ele é aço no Flamengo, jogador maravilhoso e tal, mas tava... Aí o São Paulo vai buscar o Leônidas. E começaram a falar, é um bonde, não sei o que e tal. O Leônidas vem e arrebenta, a ponto do São Paulo virar o terceiro grande. Com o Leônidas, o São Paulo começa a ganhar. Em 57, São Paulo de novo, construindo o Morumbi e tal, vai pegar outro jogador veterano, Zizinho, no Rio. Traz o Zizinho arrebenta. São Paulo, pô. Aí anda mais um pouco. São Paulo vai buscar... O Benê não deu certo. Mas aí vai buscar Toninho Cerezo. Ganhou o Mundial. Tentou o Falcão, também não deu muito certo. São Paulo tem essa coisa aqui, a gente recupera, né? Aí, o jogador mais jovem, o São Paulo também passou por lá, Casagrande, tal, São Paulo... Mais recentemente foi o Luizão, deu certo. O Leonardo entra nessa campeão da Libertadores. Entra isso aí também, alguns deram certo, outros não. O Rames com certeza foi a mesma história. Aqui tradicionalmente a gente recupera. Mas já deu vários jogadores dos últimos tempos não conseguiram, porque hoje o futebol é mais físico. É lógico que o Rames é um jogador de extrema habilidade, é óbvio, mas ele não consegue jogar. Mas, ó, você nem chega nele. Uma pergunta que tem aqui, Flávio, que foi até um superchat, e aí fazendo justiça, que o cara mandou o superchat dele, eu acho pertinente, que é aqui, ó, o Evaldo Oliveira. Pilhado, como é que o Rames vai mostrar futebol em 10 minutos? E o Galopo, por que não entra nunca? Será que o Rames, ele entra sempre porque ele não tem condição, faltando 10 minutos, ou é porque o Carpini não quer? Porque aí também, não quero cometer nenhuma injustiça. Será que ele tá apto pra jogar, mas é o Carpini que não coloca? Por que o Carpini dificilmente, não colocaria um jogador? Porque ele fala, porque ele me pergunta, como é que ele vai mostrar futebol em 10 minutos? Agora, o Carpini, se ele estivesse bem fisicamente, ia botar o Rames. Quem tem mais moral junto com a torcida, o Carpini ou o Rames Rodrigues? Rames Rodrigues. Era cômodo para ele colocar o Rames Rodrigues para jogar. Mas ele tem o senso de responsabilidade de não colocar. E o Galopo, com certeza, ainda não está pronto, você não vai jogar. O São Paulo não tem tanto jogador assim, não. O Galopo, ele é titular nesse time, se ele estiver bem. Existe um departamento, e aí sim profissional... Eu vou te interromper rapidinho para a gente ir para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Existe o departamento de fisiologia, o departamento técnico, o departamento médico. Esses caras estão lá para avaliar exatamente isso. Olha, esse cara aguenta isso, esse cara aguenta aquilo. Você acha que o Carpini, jovem, querendo se autoafirmar no São Paulo, ele não vai usar o Rames Rodrigues pleno e o Galopo pleno? É óbvio que vai. Agora, ele não vai expor os caras. Ele não vai expor os caras. Vai botar o Rames Rodrigues, com 10 minutos ele abre o bico e vai pedir para sair. Não dá. Não dá para fazer isso. É senso de responsabilidade. Seria cômodo para ele fazer isso. Sabe, seria até uma malíciazinha. Vocês querem? Põe. Coloca o cara pra ver. Ele não vai aguentar. Se ele tivesse bem, é óbvio que ele ia jogar. É óbvio que ele ia jogar. Se o Galopo tivesse bem, é óbvio que ia jogar. Então, por que ele joga 10 minutos? Porque é o que ele aguenta. E mesmo assim, não tá aguentando. O Muricy falou não faz muito tempo. E lembrando, né, Zé, o que a gente falou. No Catar ele já não tava jogando. Pois é. O cara, pra não estar jogando no Catar, é porque ele largou mesmo. Acho que o técnico do Catar não queria pôr o Rames Rodrigues pra jogar. Seja lá quem for. Então, o Muricy falou não faz muito tempo que vê-lo treinar é maravilhoso. É um encanto nos treinamentos. Bate na bola, enfia umas bolas, que é um espetacular. Mas o próprio Muricy falou, cara, no futebol hoje em dia os 11 tem que jogar junto, né? Todo mundo, os 10, até o gol, todo mundo tem que marcar.
Não dá para você se dar o luxo de ter um cara que não vai te entregar a marcação. Porque no sistema defensivo não é só zagueiro, lateral, volante. Né? O time inteiro. O sistema defensivo é o time todo. E ele não consegue fazer parte desse todo na hora de... Ele ficou lá 3 anos, jogou 16 jogos. Aí agora a gente tá falando de um cara que tá há 8 meses num clube e não consegue jogar 15 minutos. Me desculpa, ele pode ficar brabinho. É um desrespeito com o torcedor são paulino. O cara que tá 8 meses, atleta num clube de futebol e não consegue jogar 15 minutos, pô. 15 minutos é o tempo da nossa pelada. 15 minutos ou 2 gols. Eu citei a seleção da Colômbia, no ano passado, nos últimos 4 jogos que eu pesquisei pela seleção da Colômbia, ele foi titular em todos, jogando praticamente o jogo inteiro. No último saiu aos 73 minutos. Mas praticamente. A Colômbia está em 3º lugar nas eliminatórias da América do Sul. Bem à frente do Brasil. Colômbia vai jogar com a Espanha agora também, né? O Brasil também, né? Os dois. Vão pôr Ramos Rodrigues para jogar com a Espanha na Espanha. Vai ter esse jogo aí. Aí eu quero ver. Eu falei, eles montam o time para ele. É meio louco isso, né, Bruno? O cara tá 8 meses num clube e não joga mais de 15 minutos. E não tem nenhuma cara de que vai jogar. Vai ser muito melhor que isso. Pode ter um momento ou outro, um lampejo ou outro aí. Mas, claro, porque ele sabe jogar, né? Mas não vai sair muito disso. A última vez que ele fez mais de 30 jogos numa temporada foi em 2017 e 2018. Foi a última vez que ele fez mais de 30 jogos. Aí o problema é você fazer um investimento. Ele é um jogador caro, pensando muito no nome e sem... Sim, essas informações talvez tivessem, mas não levaram em conta. Ficou aquela coisa, aqui vai jogar por algum motivo, achavam que aqui ia jogar mais que isso. Se você trouxesse sabendo, eu sei que o cara joga poucos jogos, então ele vem num contrato diferente, ele não vem num contrato de uma estrela, não, ele veio com um contrato alto, ele vem com um contrato de estrela. E uma coisa que aí não é informação, é coisa que eu penso assim, eu acho. Não tenho uma informação sobre isso. Ele voltou no momento que o time não estava vencendo. E eu acho que isso teve um peso enorme para a decisão dele voltar. Claro que ele pode ter falado alguma coisa, mas o discurso naquela semana em que ganha do Corinthians e ganha a Supercopa do Palmeiras, o discurso de torcida e de pessoas do São Paulo publicamente, eles não chegaram a falar diretamente, mas foi quase direto o que alguns falaram. Não, o cara não quer, então não precisa, que o São Paulo tá bem, não precisa dele, nós vamos acertar de uma maneira. Ninguém cogitava naquele momento a volta dele. Mas eu acho que o time estava ganhando. Não liberou porque não tinha dinheiro para pagar. Sim, isso sem dúvida. Foi aquilo, o Rames falou, tá bom, eu vou embora, mas vocês têm que me pagar tanto. Foi isso. O São Paulo não dá. Por isso que ele ficou treinando há algum tempo. E ele ficou treinando, não tinha nenhuma expectativa dele voltar. Era uma decisão tomada que ele não ficaria e estava treinando exatamente por isso que você falou, porque estavam tentando acertar uma rescisão. Ele com certeza queria algo muito maior do que o São Paulo queria pagar. E estava essa discussão, por isso que ele estava treinando lá. Mas ele treinava porque ele tinha contrato e ainda não tinha rescindido. Não havia essa expectativa dele voltar. Aí começa uma fase ali que ficou 4 jogos sem vencer. Aí ele volta. Ele volta exatamente nessa fase, que o time ficou 4 jogos sem vencer. Claro que ele pode ter falado, mas eu não acredito que ele voltaria se o time estivesse vencendo. Se o time, quando estava vencendo, nem cogitavam isso. Aí quando entra 4 jogos sem vencer, traz o cara tá aí, traz o cara de volta. Mas jamais foi titular, né? Jogando pouquinho. Jogando. Deu a minutagem aqui. Agora, isso é uma pergunta. O trabalho do treinador. Porque fica a pressão nele. A torcida fica achando que ele é o cara. Por isso que eu falo. Eu não posso fazer só um parênteses. O próprio Muricy deu uma entrevista, acho até que foi pro Nilson. Que, se não foi por Nilson, acho que foi por Arnaldo Tironi, mas foi para um dos dois. Ele fala assim, não, o técnico tem que arrumar lugar para craque jogar. O próprio Muricy falou isso, tem que arrumar um lugar pro cara. O São Paulo já fez isso com o Pato, né? Sim. Já foi outra coisa que o treinador não queria, que o São Paulo empurrou lá. Ano passado. Mas você defendeu e eu fui contra. Eu falei... Não defendi. Eu falei, quem que vai contratar o Pato? Não defendi. Eu falei que não tem nenhum jogador no São Paulo com a habilidade do Pato, como não tem nenhum jogador no São Paulo com a habilidade... Sim, mas é jogador, pô. Então... É mesmo que não tem nenhum jogador com a habilidade do Zico. Não, mas é o que eu tô falando. Mas é isso. É uma boa comparação. Porque é mais ou menos a mesma condição que o Zico teria de jogar. 5, 10 minutos. Eu só falei isso. Falei que o Pato não tem nenhum jogador no São Paulo com a habilidade do Pato. E não tem mesmo, como não tem nenhum com a habilidade do Rames. E o Pato, ano passado, ele ficou treinando um tempão. Ele veio para recuperar a cirurgia de joelho. Ficou lá. Não era contratado porque o Rogério não queria. Aí quando o Rogério saiu, aí contrataram. E aí até informação. Não foi um pedido do Dorival. Se o Dorival estava chegando, aí estava chegando, aí falou, o Pato está aí. Mas não foi o Dorival que falou, não, eu quero o Pato que está aí. Não foi. E o Dorival pediu o Rames?
Não sei. Claro que não. Acho que não. Lógico que não. Bateu o pênalti. Ou seja, a passagem desse cara, por enquanto, no São Paulo, é uma vergonha. E eu deixo aqui a dica pra diretoria. Se quer alguém pra tirar fotinho com camisa, se quer alguém pra desfilar no estádio, contrata a Gisele Bündchen. Chama a Gisele Bündchen e oferece pra ela um salário de R$1,5 milhão pra ficar postando fotinho com camisa do São Paulo, pra fazer mídia, pra fazer marketing. Porque, por enquanto, é um papelão o que o Rames Rodrigues tem feito no São Paulo. Ele pediu para ir embora. Estava praticamente fora do coisa São que Paulo. ele fez até agora. E estava todo mundo, acho que feliz. Não dá mais mesmo. Aí ele pediu para voltar. Depois, acho que uns 10 jogos sem atuar. Sem lesionado, alguma coisa assim. Nos últimos 4 jogos, ele jogou parte das partidas, né? O jogo que ele mais atuou foi contra o Ituano, 33 minutos. E o Carpini colocou ele no jogo de forma equivocada. Não devia colocar. Do jeito que estava aquela pauleira lá, pesado o jogo. Campo ruim. Campo ruim. Foi um erro do Carpini ter colocado o Rames Rodrigues. Não é nem para jogar aquele jogo, né? Mas contra a Inter de Limeira jogou 20 minutos. No clássico contra o Palmeiras jogou 15 minutos. No Ituano, 33, né? E contra o Novo Horizontino, 11 minutos. Eu também acho que pelo tamanho, pela carreira que ele tem, era para ser um Rames Rodrigues para assumir a responsabilidade. Primeiro que depois que ele entrou, ficava tocando de lado. Eu não vi nenhuma jogada à la Lucas. O Lucas, sim, pega a bola e tenta resolver a situação. Rames Rodrigues jamais se vê isso. Ele tentando fazer diferença, tentando decidir jogo. Fisicamente parece que não consegue, que não tem jeito mesmo, né? Aí, no pênalti também. Era um cara para ter personalidade, para na hora do pênalti também. Uma bola é minha, eu vou decidir essa parada aqui. Deixa comigo que eu tenho tamanho para isso. É minha hora. Eu tenho tamanho para as horas complicadas, para as horas mais difíceis. Mas eu acho muito mais complicado o que ele não joga quando entra em campo. Anda em campo, não decide nada. Cara, ele devia estar, sei lá, arrebentando aí, treinando pra caramba e não sei o quê, e decidindo o jogo, rivalizando ali com o Lucas. Né? Os dois com talento, os dois fazendo diferença. Foi o que o torcedor de São Paulo imaginou quando o Rames foi contratado. Rames, Rodrigues e Lucas no mesmo time? Cara, o Lucas com a força que ele tem, o Rames com o talento, já pensou, vai ser uma dupla fantástica, mais o Calera ali e tal. E não foi nada disso. Então, muito mais complicado do que ele não bater o pênalti, acho que ele devia chamar a responsabilidade nessa hora. Mas muito pior é o que a gente vê ele fazendo em campo. Porque nada. Por que o São Paulo contratou o Rames Rodrigues? Vou até te dar um crédito. Você falou, ó, ele não jogou nada nem no Catar. Nada no Catar. Nada. Ele ficou 3 anos lá, jogou 16 jogos. Quem inventou isso? Isso é que não acontece numa empresa. Se o Mas na seleção da Colômbia ele joga porque monta um esquema só pra ele jogar. E São Paulo não tem jeito de fazer isso. Eu quero ver essa seleção da Colômbia, onde ela vai, se depender dele. Cara, isso uma empresa não faz. Você faz troço por paixão. No passado, o São Paulo recuperou, não sei o quê. Sabe, não dá pra jogar. E o pior é que a torcida fica enchendo o saco do treinador. Burro, por que não coloca o Rames Rodrigues? Cara, como é que vai colocar o Rames Rodrigues? Pô, pega o Rames Rodrigues contra o Flamengo no Maracanã. Coloca o Rames pra ver o que acontece. Ele não vai conseguir dar saída. Ele não dá, gente. Passou. Eu adoraria ver o Rames Rodrigues da Copa 2014 jogando futebol brasileiro. Adoraria. Mas nem ele lembra mais como era o Rames Rodrigues de 2014. Não lembra mais, ele não lembra. Como é que era mesmo? Não lembra mais. Passou, acabou, já foi. Não dá. E aí traz o jogador por uma fortuna dessas. É muito complicado. Já que você tá falando de tempo, né? Você me deu a deixa. 10 anos. Há 10 anos que ele teve o auge dele naquela Copa. Agora, falando de tempo, meu amigo Bruninho, Rames Rodrigues está no São Paulo há 8 meses. Foi anunciado em julho do ano passado. Então eu posso dizer que ele está no São Paulo há 8 meses. Como é que um cara... Quantos anos ele tem? 34? Até tem um pouco menos que isso. 32 anos o Rames Rodrigues. Como é que um cara de 32 anos, em 8 meses, atleta, não entra em forma? 8 meses. Eu estou falando de 8 meses. Quando eu falei que ele estava largando lá no Catar, muita gente reclamou e o Flávio até me deu o crédito. Eu falei, estava lá na Copa do Catar, pessoas do Catar diziam, cara, o Rames aqui largou, ele está no Al Rayyan, ele nem treina, ele largou o futebol.